Ações curiosos. Eu sou André Tavares. Meu nome é Arlan de Mello. E bem-vindos a mais uma edição do Brightcast. Hoje temos o convidado Leonardo Magalhães, formado em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações pela PUC Minas e tem mestrado em Engenharia Elétrica também pela mesma instituição. Hoje trabalha na Prime Metals como engenheiro de aplicação e vendas. Olá, Léo, tudo bom? Tudo jóia, André. Tudo jóia, Arlan. Então, tudo bom. Léo, Beleza. Antes de mais nada, conta pra gente o que é ser um engenheiro eletrônico e de telecomunicações. Bom, a engenharia eletrônica e de telecomunicações ela foi instituída na PUC por questões de mercado, né? E eu não sei precisar exato quanto em que ano ela se formulou devido ao período de ditadura militar que o país passou. Então, assuntos voltados à tecnologia para a época eram assuntos de segurança nacional. Então, a PUC só detinha a possibilidade de ministrar a cadeira de engenharia elétrica. Com a abertura do sistema democrático no país, começou-se a questão de divulgar popularmente a disciplinas voltadas à eletrônica, mecatrônica, né, a própria telecomunicações. Então, a PUC ela começou a ofertar esse curso, que seria um misto aí de conhecimentos aplicados à cadeira de eletrônica, de telecomunicações e com levemente conhecimentos à parte elétrica, não a elétrica de alta tensão ou de potência elevada, mas a elétrica de alimentação desses circuitos. Como você é um colega engenheiro, né? Qual que é a contribuição que a engenharia traz na sua visão de mundo? Como que o seu mundo funciona antes e depois de fazer um curso de engenharia? Tem o pré-engenharia, o durante engenharia, propriamente dito, e o pós-engenharia. Quando se começa a fazer um curso de engenharia, e isso eu comecei lá com 22 anos, ok? Eu tinha uma visão de mundo de que a engenharia ela conseguia resolver todas as coisas e dar resposta para tudo. E como é uma ciência exata, ela não consegue dar resposta para tudo de pronto, de imediato. Ela carece de ferramentas matemáticas, de conhecimentos que estão sedimentados ao longo de centenas de anos aí que a humanidade vem estudando, vem experimentando determinadas coisas. Então, o primeiro choque meu, quando eu entrei na engenharia, foi de perceber isso, né? E de perceber que todos os conhecimentos que nós temos hoje foram conquistados a duras penas por muitas mentes brilhantes e esforços de muitos na busca do conhecimento, ok? Isaac Newton dizia que conseguia enxergar, salvo meu engano, Isaac Newton, que conseguia enxergar coisas à frente porque se apoiou no ombro de gigantes, né? Ele teve a humildade de falar sobre isso, ou seja, de dizer que por mais que ele seja uma mente brilhante, né, ele só chegou no alto de uma escada, vamos dizer assim, utilizando degraus que suportaram ele até o alcance dessa vista mais aguçada, né? Então, o primeiro choque que eu tive da engenharia, e uma pessoa que passou pela história da humanidade, que deixou essa visão humilde da abordagem do conhecimento, foi esse comentário, né, esse pensamento do Isaac Newton. Sobre todos os cientistas que você, de todos eles, de todos que você estudou no decorrer da sua carreira, qual que te atraiu mais ali na engenharia elétrica? Porque nós sabemos que engenharias são várias, né? E o que na engenharia elétrica e eletrônica te cativou, assim? Qual deles? Me cativou, na verdade, se eu for listar aqui, seria até leviano de minha parte falar do nome de uma pessoa só, né? São várias pessoas, mas uma pessoa que mexeu muito comigo, né, e mexe até hoje, me deixa muito intrigado, é o Albert Einstein, ok? E o Gauss,
ok? Devido a eles terem que contornar dificuldades impostas pela vida, até um ambiente hostil, que muitas vezes se desvenda para a gente, né? Na busca do conhecimento, especialmente o Albert Einstein, ele teve que enfrentar dificuldades para poder provar as suas teorias, né? E, em tese, na época, ele teve que contornar também o despeito de pessoas que, por deter de um conhecimento também serem donas de mentes brilhantes, não acreditou nele. Então fica uma mensagem aí da questão da humildade em receber uma crítica, vamos dizer assim, ou receber um pensamento e entender por que essa crítica, por que esse pensamento se aproximou da gente, né? Tudo na vida, eu entendo, sim, eu acredito, que tem uma razão de ser e de estar. Eu não acredito em acaso nem em coincidência, né? Não desdenhando aí os místicos, mas eu acredito na função da existência para cada uma das coisas. A matemática, ela prova muito bem isso, né? Ela nos corresponde de acordo com as nossas curiosidades, ou seja, a gente faz uma observação acerca de uma coisa, descreve essa observação, né, por palavras, só que a matemática, ela chega para materializar, né, essa observação, esse pensamento. Daí se tem a união entre a filosofia, propriamente dito, e o seu par, que é a matemática, né? Vamos falar aí de Platão e Pitágoras, por exemplo. Claro. E é uma coisa que você tocou num ponto muito interessante. Já a gente retorna para a pergunta. Você estava falando sobre sobre quem você era quando entrou na engenharia, quando você já estava no curso, já estava passando para o próximo. Uma coisa que acontece na maioria das vezes no mundo acadêmico, especialmente Ludwig Boltzmann, Albert Einstein e diversos outros sofreram, foi o escárnio da comunidade científica. A comunidade científica, por reter muito conhecimento, muitas das vezes também acaba tendo certos grupinhos, né? Certos grupinhos que concordam, discordam, outros grupos que fazem outras pessoas que têm ideias interessantes sofrerem chacota. Teve o caso do Boltzmann. Ele propôs boa parte de como que a mecânica de partículas funciona, e as pessoas da época não acreditaram nele, faziam chacota das teorias dele, e isso não foi muito bom para ele, né? Ele acabou se matando numa viagem com a família, ele se enforcou. E 3 anos depois, o pessoal leu as obras dele, entendeu o que ele tinha para falar, e ele hoje é saudado por todo o trabalho que ele fez ao longo da vida. É algo complicado, né? E é algo triste do mundo científico, se a gente for parar para pensar. Mas como a gente como você estava falando, né? Como era você, então, quando já estava no curso de engenharia? Qual foi a mudança de visão de mundo que você teve? Sim, eu fiz o pré-engenharia, né, vamos dizer, imediatamente no momento que eu adentrei o ambiente acadêmico para cursar um curso de engenharia, propriamente dito. Eu tive esse, vamos chamar de choque de realidade ou uma lição de moral, mas uma lição de moral no bom sentido, porque grande parte dos calouros, quando entram para a universidade, especialmente para almejar profissões tidas aos olhos da sociedade como nobres, né? Por exemplo, engenharia, medicina e outros correlatos. Então, eu observei que grande parte dos meus coleguinhas, se eu posso dizer assim, eles já vieram com a bagagem por ter bom destaque no ensino fundamental e médio, que também teriam esse destaque na vida acadêmica, ok? Que poderiam dominar e saber manipular todas as variáveis, deduzir todas as fórmulas e partiam do princípio que tinham uma boa base para dominar todo e qualquer assunto. Então, baseado nessa observação de vida que eu tive, nessa visão de vida que eu tive logo no adentrar a escola de engenharia, com o conhecimento mais aprofundado de grandes mentes brilhantes, como foi Isaac Newton, Albert Einstein, né, outros, que seria até desmerecedor citar mais nomes do que
dar como exemplo, eu vou tomá-los como exemplo para não ser injusto com nenhum dessas grandes mentes brilhantes. Mas então eu falei do pré-engenharia. Durante o meu processo na escola de engenharia, eu também identifiquei continuamente essa questão da arrogância, mas aos poucos essa arrogância do conhecimento ela foi sendo domada pelas baixas notas, pelas dificuldades nas matérias, que para quem é dedicado e responsável não busca só obter um diploma, mas sim busca obter o porquê das coisas, né? Esse é um dos grandes pilares que fomenta qualquer engenheiro ou aspirante a engenheiro, porque a curiosidade em querer entender as coisas e não é concordar com aquilo pronto e acabado, né? Já que nós temos uma inteligência, nós temos que fazer valer essa inteligência, e especialmente eu faço a observação de que essa inteligência seja utilizada para o bem e o bem comum, né? O bem comunitário. Então, durante o curso de engenharia, né, eu já venho de uma condição, de uma família simples, então eu já vim com essa raiz de humildade e fui enxergando que grandes mentes que passaram por esse mundo, passaram pela humanidade, se fizeram valer, deixaram suas informações, seus estudos, eles sempre pautaram no respeito, ok? Especialmente no respeito ao conhecimento, que eles não são detetores de todo conhecimento, e também no respeito em ouvir observações dos outros, mesmo que elas sejam completamente certas ou completamente absurdas, eles tentarem absorver o que é de útil pode se tirar dessas observações. E, no entanto, eles conseguiram formular seus conhecimentos. Então, eu falei do princípio, quando eu entrei na escola de engenharia, acabei de concluir o meu desenrolar durante o curso de engenharia, que eu sempre busquei o conhecimento, não ao custo somente de um título, de um diploma, porque hoje eu sou cobrado no mercado de trabalho por esse conhecimento que eu almejei e que eu corri atrás e eu almejei e conquistei durante o período acadêmico, ok? E agora também durante a vida profissional. E ao fim do meu curso de engenharia, eu comecei a perceber que eu já não era mais um estagiário, eu já não era um calouro, ou seja, tudo que eu falasse e tudo que eu fizesse, eu seria responsabilizado, eu seria autor direto ou coautor, ok? Especialmente no ambiente de mercado, no ambiente mercadológico, o profissional propriamente dito. Tá? Então eu comecei a perceber que o meu corte do cordão umbilical, se eu posso usar esse termo, o corte do cordão umbilical com o ambiente propriamente acadêmico, ou seja, eu era um estudante, já estava sendo cortado, eu estava caminhando para ser um profissional, e um profissional que eu tenho que arcar com os meus atos, com as minhas ações, e também eu tenho que ser responsáveis por elas. Ou seja, eu não posso sair à torta e à direita receitando uma coisa, receitando outra, falando uma coisa ou falando outra. Eu tenho que ter o zelo de como falar para eu não ofender, não agredir o meu colega de trabalho como um exemplo, ok? Ou uma pessoa que esteja no meu entorno. E tenho também que ter o zelo, o cuidado de falar coisas que podem ser coisas equivocadas e gerar até um acidente ou até passar por uma situação de descrédito frente a um cliente, por exemplo, a um colega de profissão, né, a um superior hierárquico, ok? Sim. Ou até mesmo passar por uma questão de descrédito frente à minha própria pessoa, o meu ego. Que, bom, se eu falei uma coisa e eu não consegui comprová-la, de onde eu tirei isso? Eu não posso tirar uma coisa da minha cabeça, do meu achar, né? Eu posso até pensar, mas eu tenho que pensar e fundamentar em observações de vida, observações de outros, ok? Então, eu falei do meu do meu durante e do meu pós-vida acadêmica. Okay? Então, essa foi a minha visão que eu tive da escola. É uma visão completamente diferente, né? Quando você sai da faculdade, você já é responsabilizado. Eu, quando entrei no CDTN, comecei a fazer o mestrado, eu já fui tratado como engenheiro químico. E eu falei, caramba, o que eu falo realmente tem peso. É algo bem semelhante. Como seu pensamento vai contribuir para aquela linha de pesquisa, né? Isso é muito importante. Não, e o que eu dissesse também, o meu parecer podia determinar fundos, ou seja, se eu falasse alguma coisa errada, eu poderia causar um prejuízo, alguma coisa financeira. Se eu tivesse numa empresa, eu fosse gestor de alguma área de segurança, eu poderia, se eu não tivesse
feito um bom curso, poderia assumir responsabilidade por um crime, porque eu poderia fazer alguma coisa errada. Então, a responsabilidade é algo que é a grande mudança, né, quando a gente sai do ambiente acadêmico e entra na vida, né? Exato. Ô, Léo, eu achei interessante quando você disse sobre a matemática como ferramenta e você ter que entender ela e não simplesmente aplicá-la. Eu vejo muitas pessoas, né, vendo ela com uma certa distância, né, a matemática como ferramenta. Né, alguns justificam até que ela é um tipo de linguagem, né, que ela, assim como o português, o inglês, nós temos a matemática também, que é uma forma de se expressar. Gostaria de ver o seu ponto de vista, assim, da matemática como um entendimento e não como simplesmente números. Sim. O André, como complemento também da pergunta que ele havia feito, e juntando, unificando as duas coisas, Alan, a visão de mundo que eu tenho, que eu obtive antes e depois da escola de engenharia, foi exatamente de não enxergar a matemática como eu enxergava ela na minha época de criança, no meu ensino fundamental, e tampouco no ensino médio, que eu enxergava a matemática como uma manipulação de números, um conglomerado de operações geométricas e por aí vai, né? Durante a escola de engenharia, eu comecei a ver que a matemática, ela é a forma com que a matéria se comunica, é a linguagem da matéria, ok? Mas não é só da matéria palpável que nós conseguimos ver e enxergar, mas da matéria não palpável, como as ondas eletromagnéticas, ok? E outras correlatas. Então eu enxerguei na matemática, como eu propriamente já havia dito, uma ferramenta, mas uma ferramenta de escrita, que ela traduz o comportamento de matérias, de materiais, certo? A matemática ela consegue mapear a superfície, ela consegue descrever movimentos, né? Porque a gente aprende isso na engenharia da pior forma possível, né? Que é através das provas. A gente assusta, de vez em quando. A gente não está acostumado a olhar para uma prova e receber um zero. A gente revê a forma de pensar, né? Eu acho que esse zero ele faz a gente rever a forma de pensar e tentar aprender ainda mais. Integral, Eu derivada. achei muito bacana a frase. O quê? Matemática é a linguagem da matéria. Até anotei aqui. Sim, durante o meu período quando estudante de engenharia, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu tenho a humildade de dizer que eu já tirei zeros em provas de cálculo, tá? Provas de eletrônica de potência. Eu tirei zero. Eu não fui um aluno brilhante, uma mente brilhante. Mas eu tenho a consciência de que ninguém nasce sabendo, mas ninguém pode morrer sem saber, porque a oferta de conhecimento, para grande parte das pessoas no mundo atual, ela é válida. Antigamente existia a limitação, até por questões de classes sociais, o acesso ao conhecimento. Hoje em dia, as pessoas elas têm um celular em mãos, que elas podem acessar a internet para várias coisas, inclusive para pesquisar coisas úteis. Não há necessidade de se ter um conhecimento acadêmico, um conhecimento formal de academia, para se obter instrução. Tá? E isso também me motivou a fazer os meus estudos, especialmente na área de engenharia, devido à necessidade do conhecimento, porque eu entendo que o conhecimento, mais uma vez esclarecendo o André, o que o André me perguntou sobre visão de mundo, eu entendo que a única forma que se tem de ampliar, de abrir os horizontes para enxergar o mundo de uma forma mais consistente, é tendo conhecimento, não é indo pelo ou ceticismo, né, ou as questões mágicas, místicas, mas sim pela uma base fundamentada. E essa base fundamentada, quem direciona é a ciência. A ciência ela anda com outras atividades do ser humano, outras partes de pesquisa cultural, espiritual do ser humano. As pessoas costumam separar isso, mas eu entendo que a ciência é uma parte inerente de cada ser humano, seja ele um acadêmico, seja ele com a autoinstrução, um PhD, por exemplo,
ou seja, uma pessoa de baixa instrução, né? No decorrer da vida, essas observações vão sendo absorvidas, né? E à medida que elas vão sendo absorvidas e observadas, as pessoas que têm uma intelectualidade no espírito de curiosidade associada à intelectualidade, elas começam a tentar quantificar essas observações e esses conhecimentos absorvidos. Quem tem a ferramenta chamada matemática, ou tem mais ferramentas, né, semelhantes à matemática, consegue quantificar e precisar esses conhecimentos e registrá-los, né, até registrá-los como melhorias, benfeitorias, inovação com a criação de equipamentos, de processos, de melhoria de processos. Okay? A minha visão de mundo vinculada ao conhecimento e à matemática, né, me levou a essa conclusão durante a vida. E se você não chegar até a ciência, ela vai chegar até você, de uma certa forma, né? As pessoas vão entrar em contato. Sim. Eu fiquei curioso no sentido da espiritualização da ciência, né? Que teve um prêmio Nobel recente, né? Falando sobre essa ideia. Você tem alguma coisa a contribuir sobre a ciência e essa questão? As pessoas estão em busca de apoio de algo atualmente, como nessa época do corona, né? As pessoas estão vendo a importância da ciência e estão procurando se apoiar em algo. E isso é bem similar, né, a um comportamento de pessoas que buscam a religião, né? Não estou falando de pessoas, eu acho que todos nós buscamos em algo, né, se apoiar. E como que você vê as pessoas buscando a ciência agora como verdade e como saída, né, dessa situação de saúde e social? Né? Sim, eu enxergo a ciência ao longo da existência humana como não necessariamente algo que a população, as pessoas buscam até para poder se agarrarem como uma tábua da salvação, certo? Mas eu enxergo a ciência e que as pessoas também buscam, uma parte das pessoas buscam a ciência como um argumento para tentar encontrar a saída para algum problema, ou problemas no plural, ok? E porque a ciência, ao longo da existência humana, ela vem se mostrando como ferramenta, mais uma vez eu utilizo esse termo, como ferramenta muito eficaz para ou consertar ou ajudar a entalhar as grandes peças da engrenagem da existência. Por exemplo, né, a solução de problemas vinculados à saúde. Atualmente, nós vivemos a pandemia do coronavírus e observamos que já conseguiram quantificar a curva de contágio e a curva de evolução do coronavírus em meio a uma determinada quantidade de indivíduos. Então, tem a parte de subida da curva, depois tem o platô, depois tem um certo tempo que ele ainda leva, depois para se manter estável, depois começam as quedas, as quedas nos números de indivíduos mortos ou contaminados que sejam. Né? Então, a ciência, ela, por observação e juntamente com algumas ferramentas de manipulação, como a matemática, ela consegue justificar para as pessoas eventos que acontecem por naturezas físicas, químicas, ou biofísicas, ou mecânicas, né? E as outras são derivadas dessas. Então a ciência, ela consegue comprovar para o ser humano que não há mágica, não há misticismo em nada. Tudo tem uma razão de ser e de existir. E as coisas, elas se apresentam como são, de acordo com os eventos que precederam elas. Ok? O coronavírus, ele está aí. De onde que ele surgiu? Ele não surgiu no estalo de dedos. Ele veio de algo. Né? Esse algo, eles estão em busca e tem algumas suspeitas, suposições. Mas até que se prove matematicamente e por ferramentas da biologia, não é possível ainda falar que ele veio de algo, ele foi artificialmente manipulado. Então a ciência, no meu entendimento, as pessoas estão começando a buscar mais a ciência por questões racionais. As pessoas estão sendo mais racionais do que há 400, 600 anos atrás, que uma descarga elétrica atmosférica, por exemplo, quando se viu uma descarga elétrica na atmosfera,
falavam que poderiam ser um evento de divindades. Né? Hoje não tem. Thor. Sim, atribuíam nomes de divindades, né? Conforme as sociedades locais tinham suas crenças, atribuíam a cada efeito físico, ou efeito elétrico ou magnético, ou talvez até biológico, atribuíam a entidades que eles denominavam como deuses ou outra divindade que eu não estou aqui para julgar. E a ciência da pós-modernidade, né? A gente já saiu da Idade Média há muito tempo. Exato. Então, há 100 anos atrás, as pessoas elas eram mais místicas do que hoje são. Então, o nível de racionalidade, e isso graças, no meu entendimento, graças à divulgação de dados, divulgação de informações, a própria internet auxilia também, ajuda muito nisso, a fazer as pessoas serem mais formadoras de opinião. Ok? O que é formadora de opinião? A pessoa, para formar opinião, ela tem o cuidado de ter um conceito, e esse conceito normalmente ele é obtido através de informação, pura e simplesmente. A escola, ela prova isso pra gente. Quando se tem 4 anos, nós somos direcionados na minha época chamava-se jardim de infância, hoje eu não sei como se chama, na minha época da infância, eu sentei numa cadeira, numa mesinha quadrada com 3 criancinhas junto de mim. Então eram os meus coleguinhas. A partir daí eu comecei a formar o conceito de social. O que era social? O que era eu sentar para poder almoçar com uma pessoa diferente do que seja o papai e a mamãe? Daí eu construí minha árvore de amigos, minha árvore de contatos, minha rede de conhecidos e por aí vai. Então esse conhecimento tátil do que se diz ciência, ele é fundamentado em conceitos. E o ser humano ele vem buscando conceitos através da informação. E essas informações hoje elas estão sendo amplamente divulgadas, especialmente pela internet. Tem outros mecanismos mais tradicionais, como os jornais, as revistas, os jornais falados, né? E os jornais, os noticiários de TV, como habitualmente nós costumamos assistir, também são ferramentas são vetores exato, são vetores que trazem o conceito para se ajudar um indivíduo a ser formador de opinião. E através da formação de opinião, entende-se que a ciência é um meio viável de justificar várias coisas. E a formação de opinião também forma novas mentes, né? Dependendo da influência que as pessoas exercem. Eu achei interessante quando você comentou a respeito dos laços e da ligação que as pessoas têm umas com as outras, né? Hoje em dia as pessoas não entendem que aqueles que elas seguem no Instagram, no Facebook e em diversas outras mídias sociais, especialmente na pandemia, que o contato social está bastante reduzido, são as pessoas que estão transmitindo a informação, são as pessoas que acabam doutrinando as pessoas nesse tempo. Então, fazer uma escolha saudável, né, de quem são as influências e o que a pessoa procura de informação é bastante importante, né? Principalmente pra gente não ficar à deriva, né? Ouvindo sempre informações que não tem nada a ver com a gente. Mas, Léo, muito obrigado por esse compartilhamento de conteúdo, especialmente nessa mistura de como que é ciência. É uma doutrina espetacular para descrição e para ajudar a gente a melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. Bacana. Tem uma coisa... Pode ir. Tem uma coisa que a gente pensa, né, na hora de... quando a gente está saindo do ensino médio, faz faculdade, depois que sai da faculdade a cabeça ainda é diferente, né? Que é a questão do mercado de trabalho para quem é formado, né? Quem acaba se formando em engenharia ou em qualquer outra coisa, após a faculdade, o emprego que a pessoa vai ganhar uns 10 mil reais não aparece da noite para o dia, né? Isso infelizmente não é a verdade e nem a realidade que a gente tem hoje em dia. Qual que é o choque de sair do acadêmico, chegar no mercado de trabalho, especialmente assim para planejamentos, pretensões salariais e planos de carreira no quesito da engenharia? Sim, André, durante a vida acadêmica é necessário ter preocupação com 2 pontos, né, que são o conhecimento, a instrução, né, para justificar o título, porque após ser formado a pessoa
ela, por exemplo, eu me formei em engenharia, logo eu recebi o comunicado que eu tinha sido aprovado, que eu havia sido aprovado na última disciplina, eu falei assim, bom, e agora? Né, eu vou lá no órgão de registro de classe, vou me registrar como engenheiro, né? E como vai ser da agora para frente? Então, a forma com que a sociedade nos enxerga, né, é um espelho do que nós fomos durante a vida acadêmica. Por que é um espelho? É um reflexo, é uma imagem. A imagem de você como estudante, vamos tomar, você me dê licença da observação, vou te tomar como exemplo de estudante. Como você conduziu a sua vida acadêmica, né? A responsabilidade, a postura diante de um professor que, querendo ou não, é um superior seu, especialmente um superior do conhecimento, né? Também como ser humano, não é somente a relação aluno-professor, não. Como ser humano, né? A postura como você teve diante dos seus coleguinhas da escola de engenharia, a postura como você abordou um trabalho para casa, sabendo ou não sabendo ele, você buscou meios para poder, no mínimo, entregar o seu melhor possível ao professor. E diante da correção do professor, ele ia te avaliar conforme a sua nota, né? Então, em cima disso, essas posturas durante a vida acadêmica, ela vem moldando o futuro profissional de uma forma que ele tem duas escolhas. Ele se alinha conforme o mercado, ok, obtendo conhecimento para aplicá-lo no futuro, ou ele deixa as coisas fluírem naturalmente. Normalmente, se ele deixa as coisas fluírem naturalmente, a própria comunidade dos colegas de escola e tudo vão percebendo que ele é uma pessoa que leva as coisas de uma forma muito flutuante, muito instável, tá? Ao passo do que aquele aluno comprometido, responsável, ele começa a entender as coisas que os professores passam, começa a ser responsável na busca de porquê os professores estão passando aquelas atividades para ele. Diante dessa formação de opinião, que mais uma vez eu cito ela, ele começa a preocupar com a questão da observação do mercado, como ele será durante a fase de profissional, né? Então, toda essa responsabilidade na busca com o conhecimento e no trato com as atividades que os professores passam a ele espelha essa responsabilidade, né, na função dele como profissional, seja ele como médico, como enfermeiro, como engenheiro, como advogado, como um contador, um profissional de contabilidade. Ele começa a perceber que toda aquela rotina de atividades acadêmicas é um processo de maturação para ele alcançar a vida profissional, para ele cumprir prazos, metas, compromissos que ele firma com o cliente ou com um colega de trabalho para realizar uma atividade. Nisso aí, ele começa a buscar aplicação para isso. As universidades já sabem que o instinto natural do ser humano, por sempre querer melhorar, é nativo do ser humano. Então, o que as universidades elas fazem? Elas disponibilizam aqueles centros de estágio, que a pessoa pode ir lá, procurar uma vaga disponível conforme o seu perfil e se candidata, né? Este é o primeiro passo para a pessoa, o aluno, ele exibir toda a sua curiosidade e toda a sua necessidade de entrar para o mundo profissional, ou seja, para o mundo de aplicação do seu conhecimento, ok? Então, à frente disso, ele vai, no finalzinho do seu curso, ele já ganhou o conceito, o conhecimento que os professores passaram para ele através de trabalhos, de exercícios, de pesquisas, e também ganhou junto disso as experiências nos estágios, seja ela um estágio remunerado ou não, conforme a situação de cada um. Diante disso, na hora que ele pega o diploma dele, o mercado começa a enxergá-lo conforme a sua vida pregressa. O que é vida pregressa? A sua vida acadêmica pregressa. Quais foram as atividades extracurriculares que ele desenvolveu, se ele participou de alguma, as suas notas, sejam notas brilhantes ou não, notas médias, ou talvez até notas baixas, mas o mercado ele faz uma avaliação disso com a vida pregressa do aluno, com relação à expectativa dele com relação à profissão. Como que é essa expectativa com relação à profissão durante a vida acadêmica? Através dos estágios, através da busca do conhecimento, seja em atividades extracurriculares, né? O
o suporte a atividades de laboratório e outras, como exemplo, ok? Então, os profissionais do mercado, eles se adentram no mercado já com uma certa bagagem, né, de conhecimento que eles absorveram tanto prático quanto teórico. O teórico são correspondidos através de provas, de notas, de trabalhos. O prático são trabalhos extracurriculares, disciplinas laboratoriais com relação a suporte, algum trabalho voluntário, propriamente dito, ou propriamente um estágio remunerado, como muitas instituições ofertam hoje. Então, essas pessoas, elas saem para o mercado de trabalho já com uma certa marca. Essa marca é vista pelos gestores, pelos contratadores, vamos dizer assim, como algo de positivo que pode agregar para as organizações, no caso as empresas. Então, essas pessoas entram como estagiários, como trainees, como auxiliares técnicos. Conforme eu fui contratado logo após o meu estágio, o meu primeiro trabalho como profissional de carteira assinada, eu fui auxiliar de engenharia, né? E pelo meu desenvolvimento, pelo meu comprometimento, não pelo meu conhecimento, que não espera-se muito de um aluno recém-formado, né, que ele vai desenvolver atividades muito complexas, mas espera-se dele, primeiramente, a transparência e honestidade, segundo, o comprometimento, e terceiro, a desenvoltura em tratar com assuntos que muitas vezes são assuntos assim que escapam às nossas mãos, certo? Então, esse tipo de perfil de aluno é que o mercado, pela minha experiência, eu observo que o mercado busca, certo? Existem os pontos fora da curva, que são mentes muito brilhantes, pessoas que obtêm alto grau de conhecimento em curto espaço de tempo, consequentemente grandes notas, né? Notas de conceito A, por exemplo, notas 90, por exemplo, na pontuação de 0 a 100, ok? Ou nota 100. Aí essa pessoa ela tem que ter também o pragmatismo de associar a essa grande capacidade de assimilar conhecimento com aplicação prática. E isso é um caso de sucesso no mercado. Nós temos aí profissionais que se despontaram, né, nessa área. Perfeito. Léo, você tem a formação em engenharia eletrônica, telecomunicações e seu mestrado em engenharia elétrica. Exato. Eu vejo que algumas pessoas confundem a questão da eletrônica com a elétrica. E existe essa diferença, correto? Sim. A eletrônica é um sub-item da grande área da elétrica, ok? Uhum. Porque tem as divisões dentro da engenharia elétrica, todas tratam com o sinal emitido pela movimentação de elétrons, né? Uhum. Sejam eles para simples alimentação de uma cidade, por exemplo, sejam eles para monitoramento cardíaco de um paciente num leito hospitalar, né? Então tem as divisões da elétrica envolvendo as suas sub-áreas. A eletrônica é uma dessas sub-áreas, mas dentro da eletrônica também existem as suas sub-áreas. Por exemplo, a eletrônica de potência, que é a interface da eletrônica com o controle de grandes potências, grandes cargas no circuito elétrico, ok? Entre elas existem os inversores, os conversores, né? Então essa é uma divisão da eletrônica dentro da eletrônica de potência dentro da própria eletrônica. Tem a telecomunicação, que é uma outra sub-área da elétrica, certo? Tem a mecatrônica, que é a união dos dispositivos eletrônicos no controle de dispositivos mecânicos. Daí se tem o produto chamado robótica, ok? Sim. E tem outras áreas da eletrônica, como a parte de medicina, a parte hospitalar, os instrumentos, os equipamentos destinados a captar sinais vitais, né, e todas as outras coisas inerentes à saúde. Por exemplo, a saúde humana, né? Uhum. Formação de imagem, né, como nós temos aí os tomógrafos, os equipamentos de raio-x, ok? No caso da sua formação para a indústria, como que você consegue colaborar tendo essa visão macroscópica, né, tanto da eletrônica quanto elétrica e telecomunicações? Ok. Na questão da elétrica,
na minha área de atuação, como você mesmo falou anteriormente, sinais elétricos, sejam eles de grande módulo, de grande intensidade ou de baixa intensidade, eles têm alguma função, seja para alimentar dispositivos, seja para analisar ou seja para comunicar com dispositivos, ok? Então, na minha área, eu sou engenheiro de aplicação e trabalho na área de vendas de uma grande empresa, uma multinacional chamada Prime Metals Technology, da junção de outras grandes empresas, formou-se a Prime Metals. Hoje ela é um OEM de processo. O que é um OEM de processo? Uma empresa que detém de soluções para aplicação em processos siderúrgicos, processos metalúrgicos. E aplicação em processos metalúrgicos, dentre várias áreas da engenharia que são aplicadas nela, assim como o siderúrgico, a elétrica ela tem uma representatividade muito grande, desde a alimentação de uma planta industrial até a parte de transmissão de dados dessa planta industrial. Ou seja, as sub-áreas da elétrica estão todas embutidas numa grande área chamada engenharia elétrica. Essas sub-áreas, seja a eletrônica, seja a automação industrial, seja a telecomunicação voltada à aplicação de redes, nas quais eu tenho também conhecimento, as redes industriais, por exemplo, a Ethernet industrial, tá? É um protocolo, Profibus DP, Profibus PA, são redes industriais aplicadas à comunicação entre instrumentos e dispositivos de controle, ok? Ou aplicadas entre dispositivos de controle e ferramentas gerenciais que estão instaladas, softwares gerenciais que estão instaladas em computadores, em dispositivos que vão gerenciar essa planta. Léo, e como que é que funciona essa comunicação entre todos esses equipamentos? O estado da arte da indústria hoje já está mais automatizada. O tempo de resposta por exemplo, de um equipamento que emite um sinal e o outro que interpreta ele, já consegue automaticamente gerar uma resposta para ele, ou ainda precisa do ser humano lá para tratar essa informação? Não, grande parte das situações, tá, dependendo do nível de inteligência e automação que se quer de um processo, existem processos que rodam 99%, que operam 99% de suas vezes sem intervenção humana, ok? Sem supervisão e sem intervenção humana. A indústria brasileira, nós vivemos uma situação, até pelo cenário do país, que não é muito favorável a investimentos em alta tecnologia, que correspondem, por exemplo, à questão da indústria 4.0, a internet das coisas, né, a inteligência artificial na sua amplitude. Triste. Certo? E isso limita a nossa produtividade e, consequentemente, a melhoria da sociedade como um todo, não somente do industrial, do investidor, do detentor de ações em uma bolsa de valores, mas aquela pessoa que está na outra ponta da linha, é um operário, é um pai de família, é uma mãe de família, uma chefe de família, um chefe de família, que, consequentemente, com a qualidade melhor de trabalho devido ao automatismo, ele consegue ter uma saúde, né, ter uma condição, até ter mais tempo para dedicar à família, as questões do lazer, que são muito importantes para a produtividade humana, e, consequentemente, no entorno disso tudo, gera-se melhores resultados até para contribuir com o PIB nacional, o Produto Interno Bruto de um país, no caso, nosso país, o Brasil. Só que, infelizmente, né, pela pouca acessibilidade de grande parte das pessoas à instrução, propriamente dito, à instrução acadêmica, não se forma profissionais com qualidade para disputar grandes postos de trabalho, ou postos de trabalho em evidência, que necessitam de grande capacidade intelectual de domínio da tecnologia, justamente por essa limitação social que nós temos. Okay? Essa produtividade, ela está vinculada, primeiro, ao capital humano. Quando não se tem uma mão de obra qualificada, o capital humano para desenvolver, gerenciar ou até mesmo administrar
grandes plantas com nível de automatismo, um nível tecnológico alto, ela começa a ser depreciada. Porque se eu não tenho qualificação para poder manter, projetar ou gerenciar uma planta dessa, ela começa a ficar não tão atrativa aos olhos de investidores, de quem detém de capital, quem detém de fundos monetários, de recursos monetários, para poder investir, aportar recursos em tal localidade, em tal obra, em tal oportunidade. Todos nós sabemos que o Brasil é um celeiro agrícola muito importante para o planeta como um todo. Nós temos terras com nível de produtividade considerável, que não sofrem grandes influências de estações do ano. Praticamente se produz no país inteiro o ano todo, ok? Com algumas ressalvas de correções do solo e outros aspectos geológicos. O Brasil é um país com um potencial cultivável muito grande da área de tecnologia. Nós detemos de muitas riquezas metalúrgicas, minérios especialmente, certo? Esses minérios eles podem ser trabalhados e dar base, dar fundamento para próprias tecnologias nacionais. Só que esse conhecimento ele tem que ser trabalhado em pessoas. Se não há investimento em pessoas, melhoria na qualidade de vida das pessoas, as pessoas elas começam a buscar o básico para sobreviver. Então o conhecimento, especialmente a instrução, começa a ser posta num segundo plano, numa segunda intenção. E infelizmente isso impacta na evolução social do conjunto como um todo, do país como um todo. É algo complicado, né? Especialmente como uma última reflexão, a questão da indústria 4.0 e a extinção de alguns postos de trabalho. Se a instrução aqui no Brasil fosse melhor, essa extinção não seria vista com tão maus olhos como é vista hoje em dia, né? Porque boa parte da população, por exemplo, caixas de supermercado, quando terminais automáticos começarem a funcionar, esses postos eles vão deixar de existir. Mas se existissem mais pessoas que soubessem dar manutenção, mais postos de trabalho iriam ser criados, né? Então, infelizmente, o Brasil ainda caminha um pouco na contramão desse assunto. Então, sim. Pode falar. Perdão, André. Sim, André, na década de 90, mais precisamente, meados da década de 90, quando os primeiros controladores lógicos, os PLCs, popularmente conhecidos, começaram a ser mais divulgados e aplicados nas plantas industriais brasileiras, houve-se um rumor de que muita gente ia perder o emprego, ocorreriam demissões em massa, que a automação ia destruir muitos postos de trabalho. Nessa época eu era um infanto juvenil, eu tinha em torno de 11, 12 anos, e eu via o meu pai, os colegas do meu pai comentarem sobre isso, e eu ficava muito sem entender. Eu falei, bom, eu não vou tirar uma pessoa do seu posto de trabalho se eu qualificar ela vai continuar fazendo a mesma atividade, mas num grau mais elevado de conhecimento. Isso eu na condição de infanto juvenil, eu era um pré-adolescente na época. E essa concepção para mim se tornou mais forte nas minhas 3 visões que eu tive quando eu entrei na escola de engenharia, que eu imaginei da seguinte situação: se eu tenho um profissional que eu estou atualizando ele constantemente, e se esse profissional também ele já vem de uma bagagem de qualificação, ele consegue se adequar às novas tecnologias, às novas modernizações. Então, eu acredito que não haveria desemprego em massa, e até suponho que não vai haver desemprego em massa, com uma ressalva de que essa mão de obra ela seja qualificada para poder enfrentar isso, ou seja, ela seja remanejada para um outro cenário, ok? Há muitos anos atrás não se imaginava um carro automático. Hoje nós temos carros aí com um sistema de automatismo muito grande, que você precisa, para conduzi-lo, saber ter noção de direção, acelerar e frear. O restante, ele tem toda aquela conjugação de marchas para fazer os movimentos de mais rápido, mais devagar, ou redução ou aceleração. Então, onde eu quero chegar com essa observação? Que do carro manualmente mecânico para o carro automático hoje,
passaram-se vários estágios, e esses vários estágios as pessoas tiveram que se modernizar até mesmo para ter condições de conduzir um carro automático hoje. Por que não isso pode ser aplicado no ambiente profissional, que é um ambiente muito mais dinâmico, acessível e tem uma aceitabilidade maior para receber profissionais que querem se modernizar, se qualificar, se reciclarem. Então, eu não entendo que a indústria 4.0, a internet das coisas e outros correlatos, eles venham para poder destruir postos de trabalho. Eu entendo que, especialmente os diretores e os governantes, eles têm que estar atentos a isso, porque cada membro da sociedade, né, ele é uma peça da grande engrenagem que gira a economia de um país, de um povo. Se não se investe ou não se tem uma engrenagem saudável, o movimento ele deixa a desejar e vai até perder a funcionalidade, até estagnar ou parar. Perfeito. Principalmente no momento atual, que você está vendo muita gente se adaptando, né, tendo que buscar de artifícios tecnológicos cada vez mais para o seu posto de trabalho não ser algo obsoleto. Então, Leonardo, muito obrigado pela presença. Você ajudou a gente demais dessa divulgação de informação, e o seu ponto de vista com certeza já deve ter inspirado muita gente e feito muito olhinho brilhar. Então eu te dou meus mais sinceros agradecimentos e te deixo abro a palavra mais uma vez para você se manifestar. Se tem mais alguma coisa, alguma mensagem que você gostaria de dizer, que você gostaria de passar para a população que está assistindo a gente, ouvindo. Sim, o que eu digo com relação não somente aos jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho, mas quem já está no mercado de trabalho ou quer se recolocar no mercado de trabalho, é que busque o conhecimento, não somente o conhecimento formal, o conhecimento acadêmico, aquele que se tem diariamente a necessidade de frequentar uma sala de aula, mas busque conhecimento útil, conhecimento via web, via livros, né? Hoje nós temos livros digitais, ok? Via podcast. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu utilizei até como pensamento na minha tese de mestrado, é que uma pessoa, o fundador, né, propriamente dito, da companhia Siemens, o Werner von Siemens, ele diz que a vida dele foi coroada de muito esforço e trabalho útil. Então a vida dele foi boa. Eu tomei isso como lição de vida devido ao esforço e o trabalho útil. Quando se tem um tempo, nós somos humanos, então nós necessitamos de atividades fisiológicas básicas, como o sono, o descanso, o lazer e outros. Mas quando se tem um tempo livre e esteja razoavelmente descansado ou dentro do limite humano, procure se nutrir de coisas úteis, informações úteis, especialmente via internet. Hoje, em tempos de redes sociais, as pessoas estão se orientando muito pelo exibicionismo, né, pela declaração gratuita ao próximo de que ele tem mais, de que ele é mais capaz, de que ele tem a roupa mais bonita, né, de que ele frequenta os lugares mais badalados, e as coisas não são por aí. Nós, como cabeça pensantes, nós necessitamos de alimentar nosso cérebro também de coisas úteis, não somente de carboidrato, proteína, gorduras, sais minerais. Nós precisamos também de informações, coisas úteis, coisas palpáveis, seja ela no âmbito da física, da matemática, né, da literatura, da filosofia, mas busquem coisas úteis. Muito bom, que show de mensagem, Léo. Muito obrigado. E agora você tem o teste de fogo. A última pergunta, que é feita para todo mundo e é feita pelo Alan. A pergunta é simples, mas vai partir, obviamente, da sua opinião e do seu ponto de vista. E a sua visão. Da sua carreira, sua visão, que já mostrou pra gente muito interessante, e sob perspectiva de mundo, né? A pergunta é simples e é uma busca que o ser humano também tem. O que é energia? O que é energia? Energia é a força
é a manifestação física de uma força convertida em trabalho. No meu caso, em trabalho útil. Outra mensagem, essa energia ela tem que ser canalizada para trabalhos úteis. Não perca o seu tempo com coisas inúteis. Por exemplo, discutindo com o irmãozinho, com a irmãzinha, com o namorado, com a namorada, com o papai, com a mamãe, com o vizinho, com a coleguinha da escola, ou com o coleguinha que torce para o time A e você torce para o time B. Tenta debater com ele coisas úteis. Essa tentativa de debate saudável é a conversão da energia em trabalho, ou seja, é a manifestação de uma energia em outra. No caso, uma energia produtiva. Muito obrigado. Essa é a minha visão do termo energia. Não necessariamente joule por segundo ou watt. Ok? Esse aí é a forma clássica da física. Foi genial, foi genial. Muito obrigado pela sua contribuição aqui hoje. Obrigado. Você não faz ideia o quanto você agregou. E eu espero sempre poder contar contigo nessa condição de um grande professor de vida, né? Então, disponha. Mais uma vez, eu e o Alan, a gente te agradece muito por participar do Brightcast. Disponha. Eu não quis entrar em detalhes muito da área que eu trabalho, porque são temas muito específicos, até para poder direcionar uma coisa a uma população, e eu estou tentando ajudá-los de uma forma que uma audiência, seja ela com nível de doutorado, de mestrado, ou até os níveis menos elevados da esfera de instrução, consiga entender a mensagem. Tá? Num próximo evento, quem sabe, eu posso talvez esmiuçar um pouco mais sobre dispositivos de eletrônica de potência, servoacionamentos e outras coisas. As portas vão se abrindo, né? Sempre. E as portas estão sempre abertas. Considere esse o seu canal para comunicação e para passar a informação que você achar relevante para o público. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Brightcast. Agradecemos por vocês ficarem até aqui ao final e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau.